Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal Jogo Aberto. Também vamos dar uma olhadinha, pessoal, nos canais de ESPN. Vou deixando os créditos totais aos canais que a gente traz aquela notícia e informação sempre atualizada do Botafogo. Pessoal, o Botafogo tá demais. Vitória avassaladora aí do Botafogo 4-1 em cima do queridinho da mídia. Vamos acompanhar agora aqui os comentários aqui de Renata Fã, de Nilson Show. Cara, que tá demais. Acompanha até o final que está topíssimo. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário que nos ajuda muito aqui na plataforma e no engajamento do vídeo também. Agora acompanha esse vídeo. Internet, vamos começar a repercutir a goleada do Botafogo, 4-1 para cima do Flamengo no Newton Santos, e o líder do Campeonato Brasileiro perdeu até pênalti. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos. Então ela fica assim, ó, ganhou, olha que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Também vamos falar mais do show do Botafogo para cima do Flamengo. Aliás, o que esperar da Libertadores com Palmeiras e Botafogo, hein? Que amassa, hein? Que amassa lá, hein? É o glorioso. Vamos falar de Botafogo 4, Flamengo 1. O Fogão perdeu um pênalti com o Almada, criou várias chances, dominou a partida, já saiu enlouquecido no confronto. Que vitória do Botafogo, hein? E pro Flamengo fica um revés bem indigesto. Mas foi um amasso. O Bruno Henrique, porque ele fez o chororô quando faz um golaço, que no final das contas não adiantou praticamente nada, porque o Botafogo não só converteu 4 gols, perdeu uma penalidade com o Almada, criou várias chances, o Rossi fez inúmeras defesas, o Flamengo, ok, com muitos desfalques, com grandes problemas, o Arrascaeta se machuca no início do jogo, mas mesmo assim uma goleada como essas machuca. Uma goleada que não estava nos planos nem do Botafogo e nem do Flamengo. É impressionante o que aconteceu. E a torcida, que festa linda da torcida botafoguense. A gente tem falado muito do Botafogo e por merecimento, porque vem jogando bem, vem propondo o jogo, vem tomando conta das partidas, principalmente jogando em casa. E independentemente do adversário, eles conseguem ter personalidade dentro do campo. E ontem foi um amasso. Um primeiro tempo até um pouquinho mais equilibrado. O Léo Ortiz está... O gol do Bruno Henrique, aí quando ele tira Gerson, quando ele muda para 3 zagueiros, que no segundo tempo o Flamengo acabou mudando para 3 zagueiros, o Botafogo começou a dominar o jogo de tal maneira que quem não viu o jogo era para ter sido pelo menos um 6 ou 7, pelo menos. Terminou 4-1, perdendo o pênalti, o Almada perdendo o pênalti ainda. Mas foi um segundo tempo irreconhecível por parte do Flamengo e maravilhoso por parte do Botafogo. E como entrou bem o Matheus Martins, né, com consistência, e o Luiz Henrique, a gente comentava aqui, está fazendo um trabalho incrível. Como ele é técnico, teve uma bola que eu tinha certeza que ele ia fazer o gol e acabou não entrando, mas é impressionante. Que jogador que se encontrou no Botafogo. Encontrou no Botafogo, ele sabe da qualidade que ele tem, ele sabe utilizar a velocidade que ele tem, a habilidade. No lance que o Tiquinho entrou no segundo tempo, acabou perdendo um gol, que ele chapa para o alto, ele isola a bola, numa jogada de velocidade pelos lados do campo com o Luiz Henrique. Impressionante, está num bom momento e olho, hein, se não pode ser convocado aí para a seleção brasileira, porque ele está vivendo um momento muito bom. Um jogador também que tem feito partidas primorosas é o Marlon Freitas, que teve um período ruim, a torcida pegou no pé e agora está jogando, sendo importantíssimo um elo ali no meio-campo. O Arthur Jorge, bem discreto, chegou aqui sem alarde, líder do Campeonato Brasileiro, disputando a Libertadores, foi até eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, mas enfim, é um técnico bem competente. E o Tite, se por um acaso não classificar na Libertadores, falei para você aqui, na minha opinião, corre um risco tremendo de perder o emprego, porque foi goleado no Clássico, se não passar pelo Bolívar, pode se complicar. Eu acho que não ao ponto de perder o emprego, né? Eu acho que o Flamengo, com o Tite, pode dar muita alegria para o torcedor, porque eu acho que é um treinador que está no lugar certo, no time certo, que a grandeza do Flamengo é chover no molhado, e o Tite também, com o histórico que ele tem, eu acho que está no lugar certo. Obviamente tem as oscilações, o torcedor não tem ali um 100% de aceitação com o trabalho do Tite, mas eu acho que mesmo perdendo ou não avançando na Libertadores, eu acho que ele continua no cargo. Olha, o Flamengo gosta de times ofensivos, que goleiem. Pode até tomar 2 gols, mas se fizer 4 tá ótimo. Não sei não, hein, se esse DNA aí vai seguir. Bom, enfim, só especulação, porque o Flamengo
Força máxima, o Botafogo entrou em campo determinado a recuperar a liderança do Brasileirão e precisou de menos de 3 minutos para demonstrar na prática a que veio. Matheus Ponte recebeu o lançamento preciso de Marlon Freitas para abrir o marcador. Era só o primeiro de uma noite longa para os rubro-negros. Matheus Ponte é do nosso Botafogo, é do... Logo após o gol, Arrascaeta sentiu a coxa esquerda e precisou deixar o gramado, aumentando a extensa lista de desfalques. Sem ter nada com isso, os donos da casa seguiram em busca do segundo. Mas foi o Flamengo no primeiro ataque da noite. Quem deixou tudo igual, quis o destino que a bola chegasse aos pés de Bruno Henrique. Golaço, o 7º de Bruno Henrique no estádio do rival e com direito à provocação. Com o placar igualado, as chances continuaram sendo em preto e branco. Ainda no primeiro tempo, a rede voltou a balançar com Igor Jesus, mas não valeu. Estava impedido. Empecilho que não foi um problema na volta do intervalo. Logo aos 9 minutos, quando Thiago Almada arriscou o chute, Igor Jesus estava no lugar certo para aproveitar o rebote. 2-1. Para incendiar outra vez o Nilton Santos. Lucas fez falta em Luiz Henrique dentro da área. O lance foi para a revisão e a penalidade confirmada. Thiago Almada pediu para fazer a cobrança e parou no compatriota argentino. Poderia ter sido a virada de chave para o Fla, mas o Botafogo sequer deixou o rival respirar. Savarino sozinho parou em Rossi. O goleiro freou também a triangulação com o chute de Matheus Martins. Mas o volume de jogo terminou com mais bola na rede. Cruzamento da direita e Matheus Martins chegou para ampliar. Everton Araújo teve a chance de descontar, mas a noite tinha mesmo cheirinho de vitória alvinegra. Mais uma vez, Matheus Martins, 4-1 Botafogo. Pra sacramentar de clássico! Feliz, né, pelos 2 gols, de ter esse começo aqui no Botafogo. Creio que o grupo está muito unido, a gente, se continuar assim, com os pés no chão, com muita humildade, vamos conseguir grandes coisas esse ano. Ali no final a gente viu uma confusão, a gente viu que tinha a ver com o Bruno Henrique, a gente soube também que o Gatito virou e falou chororô de novo, mas não sei, parece que teve alguma coisa de cheirinho também. O que aconteceu exatamente? Então acabou que eu nem consegui entender o que estava acontecendo no final, que eu estava dando entrevista. Então, mas creio que deve ter sido por causa de comemoração, alguma coisa assim, das duas partes, né? Então, é clássico, todo mundo quer ganhar, então creio que a gente levou a melhor. Nosso grupo fez uma grande partida, agora é focar que a gente tem mais uma grande partida no meio da semana. Com o resultado, o Botafogo vai a 46 pontos e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Será que é o calendário mesmo? Ou é a parte física do Flamengo que não está sendo bem trabalhada e o time não rende em campo? Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E futebol não é assim. De mérito do Arthur Jorge, que é colocar muita gente no campo de ataque. Isso daí é algo que... E alargando o campo, né, Brilho? Porque tem time que bota os jogadores lá, mas bota a flecha sem o arco. Exato. No Botafogo isso não acontece. E é muita gente e com muita movimentação, com muita dinâmica. E o Arthur Jorge conseguiu deixar essa marca desde o começo do trabalho dele. Ele chega já com essa ideia de 4 atacantes e, para mim, mais do que 4 atacantes, é ter sempre
4 ou 5 homens no campo de ataque e pressionando muito. Dificilmente os adversários do Botafogo saem jogando com tranquilidade, tem aquela saída limpa. É jogador que morde o tempo inteiro e que faz com que o time, no momento em que tem a bola, tenha muitas opções para distribuir. Então, para mim, mais do que ter esses jogadores à frente, é a dinâmica que ele conseguiu dar de movimentação desses atletas. E no segundo tempo, fica evidente para mim a maneira agressiva que o Botafogo tem de jogar, isso refletido em números. Em 25 minutos, o Botafogo finalizou 10 vezes. Então, é uma marca que mostra como esse time, quando tem agressividade, quando tem intensidade, porque naturalmente, pelo calendário de jogos que o Tite citou, o time não vai conseguir manter esse nível em todas as partidas, mas o Botafogo tem mostrado em jogo grande que consegue ter essa intensidade e uma dinâmica ofensiva que poucos times têm no Brasil. É algo que realmente trouxe o Arthur Jorge, é uma marca do trabalho dele, essa parte autoral de um ataque com muita gente lá na frente e aproveitando naturalmente o que o elenco do Botafogo oferece de bom. Se do lado do Flamengo, por causa dos desfalques de Pedro, de Cebolinha, de Gabigol, depois aos 4 minutos o Arrascaeta, ficou faltando opção ofensiva, do lado do Arthur Jorge ele tem bastante alternativa para mudar o time, para manter a intensidade no segundo tempo. No segundo tempo entra Matheus Martins, Tiquinho Soares, Carlos Alberto, a intensidade permanece lá no alto. Então é de se exaltar o que o Arthur Jorge tem feito e não é um trabalho simplesmente de manter o Botafogo com seu jogo vertical, com seu jogo muito intenso. É principalmente de acrescentar nesse time mais repertório ofensivo e o Botafogo hoje é um time, além de continuar muito agressivo, muito competitivo, é até mais vistoso do que no ano passado, quando emplacou aquele primeiro turno irretocável, não conseguiu sustentar no segundo e hoje o Arthur Jorge dá mostras que o Botafogo vai continuar nessa toada até o fim da temporada. Pode ser que seja eliminado da Libertadores, pode ser que perca a liderança novamente, mas é um trabalho muito sólido do Arthur Jorge. E ontem ficou escancarada uma outra diferença entre os dois. A diferença de quem se coçou em relação à janela, em relação a reforçar, em relação a fazer elenco, e quem confiou num time realmente muito bom, mas num elenco não tão vasto. O elenco do Flamengo tem qualidade, mas está claro que é curto. Ficou curto para essa exigência. Basta ver, professor, ontem, Matheus Ponte, que não é reforço da janela, mas que acaba sendo porque ele não vinha jogando. Sim. É um jogador que estava na reserva a temporada inteira, entrou poucas vezes, porque o Damian Soares era titular. É um jogador muito jovem. É um jogador jovem. Acaba sendo uma espécie de novidade, ou seja, não está com muitos jogos na temporada. Fez o primeiro gol. Igor Jesus chegou outro dia, fez gol. Thiago Almada não fez gol, perdeu o pênalti, mas está jogando. Matheus Martins chegou outro dia, fez 2 gols. Se o Botafogo tivesse dependendo hoje de Jefinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares no ataque, não ia estar conseguindo fazer o que fez. Porque o Jefinho está machucado, o Júnior Santos está machucado, o Tiquinho Soares está voltando de lesão. E o Flamengo está com um monte de gente machucada, mas olha para o banco e não tem de onde tirar. Vai com o Carlinhos no ataque. Então, eu acho que isso mostra bem a diferença. Mas aí é questão do que faz o Textor investir no Botafogo. Botafogo é um trampolim para alguns jogadores saírem dali para depois jogarem na Europa. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o futuro, mas a tendência é essa, né? Luiz Henrique, Almada e tal. Só que o clube está se beneficiando o time em campo está se beneficiando desse sistema. Então, acho que passa por aí, passa pela questão da janela que o professor tocou, passa e, consequentemente, por uma melhor condição física do Botafogo. Jogadores que chegam descansados no meio da temporada, estão inteiros. E o Flamengo está caindo aos pedaços. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos voltar no que eu reclamei aqui semana passada. O Flamengo está fazendo uma janela até aqui pífia. Não está fazendo. Eu concordo que o Flamengo precisa de um ou outro reforço, que não se movimentou na janela e agora vai tentar. Inclusive o Marcos Braz falou sobre o Michael. Mas eu fico em dúvida, eu quero ouvir vocês. Quando, por exemplo, o professor disse agora há pouco que o elenco do Flamengo é curto. Isso não é um exagero, gente? Ficou curto. O elenco é curto? Agora ficou curto. Tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Alan, tem Pulgar, tem 2 laterais, Vinha e Ayrton Lucas,
tem Mateuzinho e Varela, zagueiro tem um monte, tudo de qualidade. Aí tem Gabigol, tem Pedro. Agora vai perder... Isso é curto? Vai perder porque o Wesley. machucaram 5 de uma vez? Então, vai perder o Wesley. Tudo bem, se você disser assim, o Botafogo está com um elenco melhor no momento, vamos discutir, talvez tenha razão. Mas o elenco do Flamengo, que até outro dia era o melhor do país, agora é curto? Ficou curto. Eu acho que ficou curto porque machucaram 5 de uma vez. É pela qualidade desses jogadores, mas é também pelo planejamento. Planejamento de como você vai girar esse elenco ao longo do ano. O Flamengo sofreu e ainda sofre as consequências do Campeonato Brasileiro não ter parado durante a Copa América. Então, ele desgastou muito o elenco porque muita gente saiu. E quem saiu quando voltou, não voltou descansada, voltou cansada porque tinha disputado a Copa América. Isso tudo vai acumulando. É um acúmulo de questões do Flamengo. Mas é curto, não é um exagero dizer que é curto? Não é que seja curto, mas ele precisa, da forma como funciona o futebol brasileiro, é preciso que você traga jogadores no meio do ano. Aí eu concordo. E assim, estou de acordo. E não é trazer no final da janela. Eu também acho. Porque ele já perdeu aí algumas semanas que outros clubes já estão jogando com reforços e que já melhoraram a base dos reforços. Os reforços do Palmeiras e do Botafogo já estavam treinando antes da janela abrir. E tem a questão das inscrições. Eu concordo com vocês. Tem a questão das inscrições também. Agora, cada um tem uma política. Eu acho que o problema foi o Flamengo não ter política. Para essa fase de oitavas de final da Libertadores já foi. E quanto ao Textor, os jogadores que vão para a Europa, como diria o botafoguense Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Uma goleada contra o Flamengo, uma possibilidade de título brasileiro, talvez uma Libertadores, daqui a pouco o Thiago Almada pode ser um destaque na Libertadores. Por que não? Porque é um tipo de política. Agora, o Flamengo tem que ter alguma política, além da política que faz o Brás, né? Não é dessa política que eu estou falando. Tem que ter alguma política para tudo isso que era perfeitamente previsível, né? A gente sabia que ia ter Copa América, a gente sabia que o Flamengo ia ser muito desfalcado por jogadores importantes na Copa América. Tudo isso não é que caiu do céu, tá? Deu azar de machucarem os principais jogadores, mas, por outro lado, é algo perfeitamente planejado. Azar, mas né? É um azar, assim, quase todas as lesões são musculares, que são decorrência da sequência de jogos. Mas assim, do desgaste dos jogadores. O Cebolinha não é, né? Só a do Cebolinha, eu acho. O Cebolinha aqui não é. Mas o Cebolinha tem outras. Mas o Cebolinha vem com uma sequência de lesões. Mas assim, concordo com vocês dois sobre a necessidade de reforço. O Flamengo realmente dormiu no ponto. Mas ontem também teve a parte do treinador. Teve. O Tite ontem, ele até assume, diz... Não poderíamos ter tomado 4 gols, mas bate muito na tecla do calendário e ele tem razão. Ninguém tira a razão do Tite sobre isso. É um calendário inchado, que realmente leva os jogadores ao limite e expõe todos a risco de lesão. Agora, feita essa ressalva, não pode usar a parte física como desculpa para tudo. Não pode virar uma muleta. Ontem, o Flamengo... A parte física é problema para todo mundo, Exato. Né? Jogadores e principalmente comissão técnica... foram mal. E, para mim, ontem foi a pior atuação do Tite como técnico do Flamengo desde que chegou. Pelas escolhas que fez, a opção do Léo Ortiz no segundo tempo é muito desastrada, é muito infeliz, faz com que o Flamengo recue, o Flamengo seja uma presa fácil para o Botafogo no segundo tempo. Explicar para quem não viu o jogo, né? O Léo Ortiz estava fazendo uma grande partida jogando no meio-campo. Faz a assistência para o gol. A bola do Carlinhos do Léo Ortiz. Inclusive, foi o Tite que o lançou no meio de campo, não foi? E aí, no intervalo... Aí é mérito. Ele traz o Léo Ortiz para a zaga. Ele faz uma linha de 3. Só para explicar para quem, de repente, não sabe, né? A opção do Léo Ortiz não é o fato de ter o Léo Ortiz em campo, mas de tê-lo recuado do meio campo para a zaga. E você junta isso à saída do Gerson. Esses dois movimentos são decisivos para o que aconteceu no segundo tempo. Você tira o Gerson, que tem sido o melhor jogador do Flamengo, que ajudava muito no meio de campo, e você tira junto com ele, do meio campo, o Léo Ortiz. O Flamengo perde completamente o meio campo. Se já tinha dificuldade no primeiro tempo, sem esses dois jogadores, ele perde o meio campo e fala assim, Botafogo, pode vir. O Botafogo vai. Em cima disso, desculpa, rapidinho, vamos ouvir o Tite explicando? E aí a gente volta a falar sobre isso. Ou tentando explicar. Tentando. Essas dores musculares que ele apresentou, porque o Vitor Hugo jogou só 15 minutos nos últimos 10 jogos. E no banco você tinha o Lohan, que foi quem talvez tenha feito de melhor forma a substituição. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual e não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela
contexto, ela perde no seu conjunto. Se ele tiver com bons resultados, daqui a pouco a pergunta seria a inversa. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Mas eu queria que você explicasse a mudança tática que aconteceu naquele momento, porque boa parte do segundo tempo, a partir da entrada do Everton Araújo, o Léo Ortiz jogou mais recuado na zaga. Ela teve nas dois, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E foi a mesma mudança tática que fez com que nós vencêssemos o Palmeiras de 2-1 no jogo conjugado de 200 minutos. Então tu começa a utilizar em função da necessidade de dar saúde, não é... Como é que é? Não é poupar ninguém. Não é poupar ninguém. É de dar saúde, é ter o mínimo de saúde, mesmo correndo o risco de desempenho cair. Explicou? Tentou explicar? Convenceu? Não convenceu? Não me convenceu porque, primeiro, até ele explica a opção do Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta logo no começo do jogo. E ali o Lohan, há um problema do Lohan, e até ele entra depois e isso fica evidente no campo, que é um jogador que prende demais a bola, um jogador jovem ainda, que precisa amadurecer mais nesse aspecto. Mas o Vitor Hugo, no lugar do Arrascaeta, não funcionou. E aí depois ele justifica o Léo Ortiz dizendo que foi a mesma mexida que fez contra o Palmeiras. Não dá para se apegar nisso, por ter funcionado contra o Palmeiras, que vai funcionar contra o Botafogo, porque o cenário e as exigências do jogo eram diferentes. O Palmeiras colaborou muito mais com ele do que... Não, e sofreu barbaridade contra o Palmeiras também. Não, sofreu muito, mas ainda assim... Chegou a sofrer gol anulado, no final aquela pressão... Mas ainda assim era justificável, porque o Palmeiras iria apostar em bola aérea. E realmente foi ali o Léo Ortiz posicionado daquela forma. Fez jus ao que o Tite explicou de ter mais um homem na área para disputar essa bola aérea. Contra o Botafogo, essa não era a exigência. Não era ter mais um homem ali atrás. Era justamente evitar com que o Botafogo conseguisse levar vantagem nos corredores, né? Ali o Botafogo teve muita vantagem numérica e até mesmo física, e também no meio campo. Botafogo, com essa mexida do Tite, o Flamengo ficou plantado lá atrás e o Botafogo com espaço para jogar no meio e nas laterais. Então, nesse aspecto, para mim, foi uma escolha ruim e o Tite também, em alguns momentos, pode assumir. Eu digo que foi a pior atuação dele como técnico contra o Flamengo, e até aquele jogo contra o Palestino, a derrota fora de casa, que ali o ambiente realmente ficou ruim, os jogadores sentiram muito aquela derrota, mas contra o Botafogo foram escolhas do Tite que não funcionaram. E tudo bem o técnico chegar e dizer, olha, o que eu pensei ali não deu certo, não funcionou, foram escolhas ruins, mas agora ficar sempre recorrendo ao desgaste físico, a calendário, para justificar resultado ruim, não serve. E o Tite, era um clássico, né? Era um clássico. Exato, era um clássico. Era um clássico, há uma rivalidade. Estava jogando fora de casa contra um time que estava jogando melhor. Então, as mexidas dele do intervalo... Ele já tinha perdido o Arrascaeta por lesão e ele não pensou naquele jogo. Ele pensou na quinta-feira. Claramente, ele pensou na quinta-feira, porque você tirar o Gerson daquele jogo... E eles justificaram dessa forma, né? Pensei na quinta-feira e abri mão desse jogo. Agora, ele abre mão desse jogo de ontem... Mas o Gerson é a mais compreensível, porque ali o Flamengo, o Arrascaeta sai machucado no começo, o Tite acendeu uma luz de alerta. Então, ok, acendeu a luz de alerta, então ele tira o Gerson pensando na quinta-feira e esquecendo o jogo de ontem. Uma pena, vou tirar o melhor jogador do meu time, mas eu tenho que preservar para quinta-feira. O jogo de hoje, bota mais alguém para tentar defender, aí a gente tenta se segurar, arrumar um empatezinho aqui, bota 3 zagueiros, um monte de volante e vamos tentar um contra-ataque. Esse não é o Flamengo. E aí que tá, esse não é o Flamengo. É a mexida tática, é a mexida que é do técnico. Tá, mas é uma mexida que aí, porque a torcida do Flamengo, desde a chegada do Tite, torce o nariz para ele. Porque a imagem que a torcida do Flamengo tem do Tite é o quê? Vou falar no popular, tá? Retranqueiro. É isso. A imagem que a torcida, em geral, tem é de um cara que está mais preocupado com a defesa do que com o ataque. Aí você está empatando um jogo fora de casa, contra um adversário muito forte, você tira um cara que está bem no meio-campo, recua ele para a zaga, tira o único jogador de meio-campo que tem capacidade para fazer alguma coisa e bota mais um menino para marcar. Volante. Então ficou com meio-campo com Everton Araújo,
com o Vitor Hugo, todos garotos que são jogadores mais defensivos. E depois saiu o Alan, que estava jogando também, que a torcida também não gosta. Mas só quando já tinha tomado 3. Ontem ele deu todos os motivos para ser chamado de retranqueiro. Reforçar um estereótipo que é até injusto com a carreira dele. Todas foram alterações, caranguejo, tudo para trás. E pior, para nada. Porque é também um jeito de jogar. Você se fecha, sai no contra-ataque. Ele não ganhou nada na defesa. Ele perdeu o meio-campo. Ele não ameaçou nos contra-ataques. Uma saraivada de golpes, como diriam no boxe. Então é indefensável mesmo, né? Não é exagero dizer, eu falo com todo o respeito, mas o Flamengo foi massacrado. Segundo tempo foi. Essa é a palavra. O Flamengo foi massacrado pelo Botafogo. E a gente está falando muito do Flamengo, do Tite. Quero falar um pouco mais do Botafogo agora. Porque é uma semana espetacular. O Botafogo ganhou dos 2 gigantes do futebol brasileiro dos últimos anos. E ganhou jogando bem. Dos 2 papatítulos. Palmeiras e Flamengo. São os times que têm colecionado taças nos últimos anos, com grande investimento. O Botafogo ganhou do Palmeiras na Libertadores, merecendo a vitória, jogando melhor. O Botafogo atropelou o Flamengo pelo Brasileiro, merecendo a vitória, jogando melhor. E aí o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está a um empate de chegar às quartas de final da Libertadores. Aí os adversários vão dizer, mas peraí, o Botafogo não ganhou nada. É verdade, o Botafogo não ganhou nada e nós não sabemos se vai ganhar. Mas, no momento, o Botafogo, na minha visão, está jogando o melhor futebol do Brasil. Mas calma que o teste de fogo é quarta-feira. O teste de fogo é quarta-feira. Acabei de dizer, o Botafogo não ganhou nada e ele pode ser eliminado pelo Palmeiras na quarta-feira. Mas a gente está falando aqui da opção do Tite. Mas assim, o Tite a pensou bola no que jogo está de jogando. quinta. O Botafogo não pensou no jogo de quarta. O Botafogo pensou no jogo de ontem. E o Botafogo... Ele entrou com a mesma escalação que jogou contra o Palmeiras. Essa bola que o Botafogo está jogando encanta mais do que jogou no ano passado com o Luiz Castro? Ou é mesmo nível? É melhor. Abaixo? É melhor. É melhor. Encanta mais? Esse Até Botafogo porque de hoje? ele tem mais peças de qualidade do meio para frente. Exatamente. Ele não tinha o Luiz Henrique, por exemplo. E o processo... é um jogador que faz muita diferença, muita técnica. E é o processo natural, né, Eugênio? Quando se tem... De mais investimento. E se tem um projeto que é constituído, e não é um projeto exatamente de curto prazo, que no ano passado deu frutos até inesperados. O Textor não esperava brigar pelo título brasileiro no ano passado e até mostrou ali que não tinha cancha para isso, para segurar essa pressão, para entender o que é uma disputa de título brasileiro. Então, o Botafogo aprendeu muito com a temporada traumática do ano passado. Tirou muitas lições dali e continuou com um projeto que é consistente, que é um projeto que tem perspectivas muito boas. Então, a expectativa era realmente que esse projeto evoluísse e o campo mostrasse isso. E aí, novamente, por mais que o Textor tenha errado muito na reta final da temporada passada, na escolha de técnicos, depois da saída do Luiz Castro, acertou em cheio na escolha do Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele demonstra que é um técnico não só preparado para esse nível de desafio, mas principalmente adequado ao elenco que o Botafogo montou, porque ele está sabendo utilizar muito bem os jogadores que o Botafogo tem à disposição e o principal, ele não se apega somente a jogar de maneira direta, a jogar de maneira vertical. É um time que tem muito repertório com a bola, que sabe o que fazer e mesmo nos jogos ruins, conseguiu pressionar dessa forma. Contra o Cruzeiro, por exemplo, tomou um 3-0. Foi um placar elástico, mas o Botafogo também produziu. Por mais que o torcedor do Botafogo queira esquecer aquela partida, mas ainda assim teve competitividade, ainda assim teve criação. Então é um Botafogo que hoje, para mim, é mais vistoso que o Botafogo de 2023. Então, isso tem os dois lados. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Pessoal, olha só essa contratação aí. Botafogo negocia a contratação de Jair dos Santos. Pessoal, o jovenzinho aí, que o Botafogo aí definiu seu alvo novo aí para reforçar o seu sistema defensivo. A procura é de um zagueiro há meses, mas o Glorioso negocia a contratação de Jair Cunha junto ao Santos. O garoto de apenas 19 anos vem chamando a atenção aí e uma oferta já chegou à diretoria do Peixe. A informação foi dada aí primeiramente pelo jornalista Wagner Frederico e confirmada pelo Joga 10. O principal fator aí para que Jair entrasse na mira do Botafogo é a sua pouca idade, mas considerado muito promissor.
Ele tem apenas 11 jogos ali disputados pelo Santos no ano, mas assumiu a titularidade após Joaquim ser vendido para o futebol mexicano. Assim, o jogador vem fazendo dupla com o veterano Gil na Vila Belmiro. E para o Eagle Futebol do grupo multiclubes ali de John Textor, Jair pode acabar se transformando em um grande retorno ali, porque o zagueiro iria para o Botafogo em primeiro momento e, se agradasse, acabar se transferindo aí para os outros clubes europeus comandado pelo empresário americano. E a proposta foi feita pelo Botafogo, que gira em torno de 12 milhões de dólares, cerca de 66 milhões de reais na cotação atual. O Santos, por sua vez, ainda analisa a proposta. Afinal, mesmo precisando aumentar seu fluxo nas finanças, o Peixe não deseja perder um jogador importante no sistema defensivo neste momento da temporada, ainda mais após a saída de Joaquim. Jair é cria da base do Santos e soma convocações para a seleção da base, e ele tem 8 jogos pelo Peixe da Série B e acabou sendo titular nas últimas partidas da competição. Pessoal, então aí o jovem de apenas 19 anos está na mira aí de John Textor, pela sua pouca idade e pelo que vem atuando aí no Peixe, né, pessoal? Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica por dentro de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus. Então, uma excelente segunda-feira, excelente semana. E até a próxima notícia, né, pessoal?